O que é ser homem? A maneira pela qual, historicamente, se definiu o que é homem vai mudando bastante. Que o homem seja forte, que o homem seja agressivo, que o homem seja ativo, resiliente, que ele aguente tudo. Todos esses comportamentos, essas ações estéticas, na verdade, elas estão respondendo a uma dinâmica de um exercício ideal de poder e de autoridade. O que faz a masculinidade ser tão relacionada à violência? As instituições produzem esse modelo de masculinidade, desde o Estado, escola, religião, estou falando de família, mídia. Não há masculinidade possível se ela não for plural. Um modelo de masculinidade que quer abarcar os ideais de virilidade, de poder e de dominação, não é um modelo de masculinidade. O que é ser homem? Cartografar as masculinidades. Tema desta série do Café Filosófico. Nas últimas décadas, a violência contra a mulher vem ganhando mais voz, mais mecanismos de denúncia, mais garantia de punição. Para avançar ainda mais na proteção às mulheres, é preciso ir além dos números. É preciso pensar sobre as dinâmicas de afeto que estão na base da nossa cultura. Para entender e combater a violência dirigida às mulheres, também é importante olhar para a construção da masculinidade na nossa sociedade. Eu queria um pouco compartilhar com vocês um olhar sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Às vezes eu penso que todo mundo sabe, que todo mundo entende, reconhece a violência contra as mulheres no Brasil, após anos e anos de luta feminista e de mulheres, após a promulgação da Lei Maria da Penha, mas hoje, trabalhando com homens, eu percebo que não, nem todo mundo entende isso ainda hoje. Nem todo mundo reconhece isso ainda hoje. Por mais que a gente tenha tido um avanço enorme com a lei com a qual a gente conta hoje, em termos de reconhecer a violência contra a mulher como problema social, a questão da violência ainda não é reconhecida por muitos. Ainda é, até a gente vê alguns falando que é um pouco fake news. Ah, não deve ser tudo isso, né? Não, eu não conheço, eu não vi. Apesar de nos relatos que a gente vai cruzando no cotidiano, de amigos, vizinhos, familiares, ou mesmo nas nossas vidas, a gente vê que a violência é muito presente, né? Embora a Lei Maria da Penha seja a lei mais conhecida do Brasil, né? Saíram pesquisas falando sobre isso, embora as pessoas conheçam a lei, mas não conheçam diretamente o conteúdo da lei, é preciso traçar um histórico para perceber por que a gente tem uma Lei Maria da Penha, né? Não sei se todo mundo sabe. A gente não tem uma Lei Maria da Penha porque o Brasil é um país bom e sacou que era preciso proteger as mulheres. A gente tem uma Lei Maria da Penha porque o Brasil foi denunciado internacionalmente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão e negligência frente à violência contra as mulheres. Então, a Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de feminicídio, junto a organizações não governamentais, foi à Corte Interamericana e denunciou o país por omissão, por não contar com uma legislação para proteger as mulheres. Como alguns aqui devem saber, o crime cometido pelo seu agressor, o seu então companheiro, quase prescreveu, por não contarmos com uma legislação para tratar disso. Após ser denunciado nessa Corte Interamericana, o Brasil foi condenado, né? E essa condenação fez o quê? Fez com que a gente conseguisse, de fato, produzir uma das leis mais reconhecidas, uma das melhores leis do mundo em termos de proteção de mulheres, e uma lei que não tem um caráter meramente punitivista, mas que também tem um caráter fortemente educativo, né? E apesar de ser uma lei que é muito boa, muito elogiada pelos especialistas, é uma lei que a gente vai perceber que na letra ela é muito boa, mas na prática, a gente, depois de 18 anos, ela permanece não sendo executada da melhor forma. A gente não tem todos os equipamentos que ela prevê em todas as cidades, as delegacias de defesa da mulher, por exemplo, não existem em todos os municípios, aquelas que existem, muitas delas, só estão abertas no horário comercial e nos dias de semana, quando a gente sabe que as violências contra as mulheres acontecem à noite, muitas vezes, e aos finais de semana, né, quando os homens estão em casa.
A gente não tem casas-abrigo em todas as cidades. Para onde é que vai essa mulher que sofre violência? A gente vai percebendo que a lei tem propostas excelentes e pensa todo um aparato para proteger as mulheres, mas, na prática, os equipamentos não são criados, aqueles que são criados não são criados de maneira a funcionar da melhor maneira. O que acontecia antes da Lei Maria da Penha? Não sei se vocês sabem. A gente tinha os casos de violência contra a mulher eram tratados a partir da Lei 9.099, que é uma lei para crimes de menor complexidade, crimes de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? É um crime menos grave. Então, violência contra a mulher era entendido como um crime menos grave, né? E era tratado junto com briga de trânsito, briga de vizinho, e acabava muitas vezes em cesta básica, trabalho comunitário ou arquivamento massivo. Isso dizia sobre como o próprio Estado não levava a sério a violência contra as mulheres, né? E é só com a Lei Maria da Penha que a gente vai ter uma mudança nessa perspectiva, né? Acabou de sair o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com os dados de 2023, a gente acessou a informação de que todos os crimes de violência contra a mulher cresceram. Todos. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Em números absolutos, o crime que mais foi denunciado em 2023 foi o crime de ameaça, com mais de 778 mil casos. Foram 258 mil mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial. Foram mais de 8 mil tentativas de homicídio contra mulheres e quase 3 mil registros de tentativa de feminicídio. É muito, né? E aqui a gente tem que pensar também o que é essa diferença em termos de 8 mil tentativas de homicídio contra mulheres e 3 mil registros de tentativa de feminicídio. Como, apesar de uma lei de feminicídio, a gente ainda tem certas dificuldades em registrar homicídios de mulheres como feminicídio. Reconhecer que muitos desses crimes são cometidos porque elas são mulheres, né? Não são homicídios regulares. Essas mulheres sofreram tentativas porque eram mulheres, né? Os feminicídios consumados também apresentaram um crescimento em 2023 com 1.467 vítimas. Os estados que foram mais violentos contra as mulheres foram São Paulo, seguidos de Minas Gerais e Bahia. Quem foram as principais vítimas? Eram mulheres negras com idades entre 18 e 44 anos. Quem foi que tentou ou conseguiu matar essas mulheres? Eram homens, conhecidos, próximos, companheiros ou ex-companheiros. Qual era o ambiente mais letal para as mulheres e segue sendo? O lar, a própria casa. Além disso, a gente teve uma explosão de medidas protetivas de urgência, com mais de 500 mil. A gente teve um crescimento também nos crimes de stalking, de perseguição a essas mulheres, com mais de 77 mil casos. A gente teve também um aumento em crimes de violência sexual, incluindo estupro, importunação sexual, assédio sexual, divulgação de cenas de estupro, sexo e pornografia. Então, tudo isso continua crescendo. O que mostram esses dados, né? Que o Brasil não é um lugar, não é um país seguro para as mulheres, primeiramente, né? E que é interessante hoje a gente olhar como a própria casa, o próprio lar, que seria, em tese, um espaço de segurança, configura o contrário. A gente tem processos, nas últimas décadas, de avanços de direitos no Brasil, né? Então, muitas políticas avançaram em termos de identidade, por exemplo. Então, políticas para as mulheres, políticas para a população LGBT, políticas para a população negra. E esse avanço mexeu com muita gente, né? Então, esse avanço também de uma violência é quase uma resposta aos nossos avanços como sociedade em termos de uma agenda progressista de busca por direitos.
É muita gente sentindo que mexemos com o espaço delas e, olha, temos que voltar para o lugar onde os homens, e unicamente os homens, brancos, cisgênero, heterossexuais, cristãos, têm poder. Os analistas percebem que também a gente teve um aumento em denúncias porque antes as pessoas não denunciavam. Porque antes a questão não é tão falada. Então, a gente tem provavelmente um aumento em casos. O país não parou de ser violento para as mulheres e para outras populações, mas a gente também tem um olhar para o aumento de denúncias, que é a questão de que as pessoas estão falando disso, quando antigamente iam sofrer caladas, quando antigamente talvez tivessem vergonha ou medo de denunciar. O que a gente diz sobre os homens, né? Um pouco a minha tese aqui hoje, vocês vão perceber, que tem a ver com perceber duas coisas. Que os homens matam e morrem. Eles matam muito e morrem muito, né? E eles não matam só mulheres, mas matam também outros homens, e são mortos por outros homens, e se matam muito. O que isso diz para a gente de masculinidade? O que isso diz para a gente de um aprendizado do que é ser homem até as últimas consequências? No próximo bloco, além de serem homens, quem morre mais também tem cor, raça, classe e idade. Quem morre mais são homens jovens, negros, de classes mais pobres. Em 7 de agosto de 2006, é sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha, primeira norma jurídica no país que criminaliza a violência contra a mulher. Até então, crimes de violência sexual, por exemplo, eram enquadrados na lei contra os costumes, não como um crime contra a dignidade humana. a transformação da compreensão jurídica sobre a gravidade das violências praticadas contra as mulheres cria contornos mais nítidos para a figura do agressor. Mas o que faz de um homem um agressor? Por que é que a violência se transforma em uma ferramenta tão central na vida de muitos homens, ao passo em que vão se desenvolvendo? Eu logo também aponto para uma responsabilidade que não é individualmente de cada homem, mas como a gente tem que ter um olhar para como a sociedade produz esse modelo de masculinidade. As instituições produzem esse modelo de masculinidade. E por instituições eu estou falando desde o Estado, escola, religião, estou falando de família, mídia. Então, onde diferentes planos vão transformando, produzindo essa masculinidade, né? Indo mais, saindo desse campo só de olhar para a violência contra as mulheres, compartilhando aqui com vocês que o Brasil é o campeão mundial em homicídios do mundo, né? A gente tem que 1 em cada 3 brasileiros conhece alguém que foi assassinado em homicídios ou latrocínios, que são roubos seguidos de morte. Saiu um levantamento sobre as 50 cidades mais violentas do mundo e o Brasil tem as 10 cidades mais violentas do mundo. Para além dessas mortes violentas em homicídios e latrocínios, a gente também tem muitas mortes no trânsito. E aí, quem é que vocês acham que provoca essas mortes no trânsito? São os homens. A gente tem aquela máxima, mulher no volante, perigo constante, que é a maior falácia do Brasil, né? Porque é exatamente o contrário. 82% dos casos, quem está morrendo são homens, né? Além de serem homens, quem morre mais também tem cor, raça, classe e idade. Quem morre mais são homens jovens, negros, de classes mais pobres. Então, não dá para falar disso aqui também sem pensar que tem raça, e tem classe, e tem idade. São homens jovens morrendo. E essa é uma dimensão que a gente precisa olhar quando a gente pensa em poder masculino, o poder dos homens. Quem é que tem poder? Se do ponto de vista de uma alteridade cindida, elemento que mobiliza não apenas os movimentos identitários, mas também toda uma agenda de pesquisa e de políticas, a população negra é o outro absoluto da população branca, assim como as mulheres são o outro absoluto dos homens. Como classificar os homens negros nos jogos políticos de identificação?
se a experiência vivida das mulheres negras, subsumidas tanto pelo machismo quanto pelo racismo, e por que não dizer capitalismo, as sujeitam a uma dupla carência que as impedem de oscilar entre as funções de sujeito e objeto, configurando o que Quilomba chama de outro do outro. Os homens negros seriam os outros de quem? Existiria uma resposta única e fixa a todos os homens negros? Se o gênero os afirma, mas a raça os nega, esses homens têm ou não poder? E se tiverem algum poder assujeitado, seriam vítimas ou algozes? Estaríamos falando de um privilégio subordinado e precário? De um poder sem poder? Então tem aí uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer ao fazer essas conversas sobre masculinidades, de pensar esse grupo social homens não como um grupo social homogêneo, mas como um grupo que é variado e no qual o poder, as oportunidades e as mazelas, os prejuízos estão desigualmente distribuídos. É muito interessante também pensar que às vezes a gente pega e olha para um homem negro, para um homem pobre, e talvez ele tenha poder em casa, talvez ele tenha poder no seu seio familiar, mas quando ele sai para fora, ele já não tem tanto poder assim. A gente também não pode se furtar a não pensar a questão da violência policial, porque esses jovens negros também estão morrendo pela mão de outros homens que fazem parte de uma instituição que, na verdade, deveria protegê-los, mas que, na verdade, tem na sua mentalidade, na sua forma de atuação, o contrário, o extermínio sistemático, né, dessa população. De 2013 para cá, a letalidade policial aumentou em 188%. 71,7% das vítimas dessa letalidade policial tinham entre 12 e 29 anos. Então, se você é mãe de um menino preto ou pardo no Brasil, ele tem 3,8 vezes mais chances de morrer em uma intervenção policial do que um menino branco. E é por isso que a gente fala de genocídio da população negra. E é por isso que é preciso falar muito sobre isso. Existe um documentário chamado Auto de Resistência, que é de 2018, e que vai retratar esse fenômeno, que são os homicídios praticados pela polícia contra civis no Rio de Janeiro, em casos conhecidos como autos de resistência seguidos de morte. Um termo policial para falar de situações em que um suposto bandido ofereceu resistência e, por isso, foi alvejado. E, muitas vezes, essa resistência não aconteceu ou essa pessoa, nem ao menos, estava praticando qualquer crime, né? E mesmo que estivesse, por que isso seria legítimo? Meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade com um tiro nas costas, totalmente. 100 tiraram na cabeça do meu filho um fuzil de 7 metros. Eu não esperava que fosse executado de joelho, dizer que foi auto de resistência. Algum policial foi atingido? Não. A filmagem do posto mostrou. Meu filho foi só botar gasolina e abastecer, parou, eles não saíram nem de dentro da viatura, atiraram na cabeça do meu filho. Os policiais sempre alegam, atualmente, a legítima defesa. Então, esse documentário, que também dialoga com um artigo chamado A Guerra das Mães, Dor e Política em Situações de Violência Institucional, de 2011, sobre um processo sistemático que a gente precisa denunciar aqui. E fala também de um movimento que a gente precisa dar mais visibilidade, que são dos familiares de pessoas que são assassinadas pelo Estado, muitas das quais são meninos e homens negros jovens. Esse artigo dessas duas pesquisadoras, a Juliana Farias e a Adriana Viana, ele vai falar sobre como, nos julgamentos dos policiais que cometem esses crimes, muitas vezes as vítimas são transformadas em réus. Os promotores são transformados em advogados das vítimas para provar que as vítimas não eram bandidos ou que não estavam oferecendo resistência. Diz sobre um estado de coisas que está muito errado. Os netos que não conhecemos. Presente.
Com essa saudação, feita por mães e familiares de diferentes movimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo, durante uma das vigílias que marcam todo o ano a data da chacina da Candelária, foram recordados não apenas os mortos, que eram chamados por seus nomes e aos quais se seguia a expressão ritual presente, mas aqueles que ainda não tinham nascido e nunca nasceriam, os filhos virtuais deles, os netos. A indignação, o vazio e o sofrimento mencionados em relação àqueles que foram assassinados ganhavam, assim, outros contornos e outro tempo. Falava-se aqui de uma perda no futuro, de um lugar que se extinguiu para sempre. No próximo bloco, As mulheres são mais ativas nessa produção de um cuidado de si e num pedido de ajuda, né? Os homens não. O paradoxo da violência cometida pelos homens é que eles também sofrem violência. São homens quem mais matam. São homens quem mais morrem. outro contrassenso da violência no Brasil. A polícia, que deveria proteger, é também a que extermina. E os homens que sofrem violência na rua podem ser os mesmos que são violentos dentro de casa. Todas essas contradições tornam ainda mais complexo o combate da violência contra as mulheres. E também dificultam a transformação do modelo de masculinidade que hoje faz dos homens algozes e vítimas. Também não há como falar da violência no Brasil sem falar da polícia, desse caráter exterminador, e que a alta da letalidade policial não está só baseada em despreparo, mas está baseada nessa mentalidade da qual a gente falou, de olhar inclusive para certos sujeitos e pensá-los como menos cidadãos, a partir da sua raça, a partir da sua classe. Alguns já devem ter lido um livro chamado O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, que foi brilhantemente adaptado numa peça de teatro pelo coletivo Ocultar, e que fala exatamente sobre como alguns de nós, pardos e pretos, somos vistos como menos cidadãos nesse país que tem a sua maioria negra. Não via a hora de chegar em casa. Então você viu as cores vermelhas de uma sirene se aproximarem. Você rezou para não ser abordado mais uma vez. No entanto, sua reza não funcionou. Eles desceram de arma em punho, não apontaram para você, apenas mandaram você se virar e pôr as mãos na cabeça. Perguntaram para onde você estava indo. Para casa, você respondeu. Eles abriram sua mochila, vasculharam suas coisas. Na verdade, eles viraram a mochila de cabeça para baixo e você ouviu suas coisas todas caírem no chão. O policial passou o coturno sobre seus pertences, como que procurando alguma coisa. Depois disse que aquela não era a hora de estar na rua. Você disse que era trabalhador. O policial mandou você calar a boca, que senão te leva em cana, neguinho. Eles guardaram as armas, entraram no carro e foram embora. E você ficou ali, diante das suas coisas no chão. Diante da sua mochila aberta. Era o mês de junho. As ruas estavam desertas. Fazia frio. Mas você não sentia frio por fora. O frio estava dentro. A gente pode fazer um outro movimento para além, que é pensar... Mas espera aí, a polícia mata, mas ela também sofre dano, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a principal causa de morte entre os policiais no Brasil é o suicídio. Os policiais têm 8 vezes mais chances de cometer suicídio do que a média da população. Além do suicídio, os policiais também morrem bastante por conta da violência, mas eles morrem, sobretudo, ou principalmente, fora do horário de serviço, né? Que também é um dado para a gente olhar. E apesar da maior parte da polícia ser composta por homens brancos, aqueles que mais morrem são o quê? Homens negros entre 35 e 49 anos. Nós temos a polícia que mais mata no mundo, mata mais do que nos Estados Unidos e na África do Sul. Uma das polícias que mais morre, tanto em serviço quanto fora dele. E em número de suicídios de policiais, nós só perdemos para os Estados Unidos.
né? E esse fenômeno do suicídio dos policiais é um fenômeno global. Em todo mundo, a polícia está se matando. O que isso diz para a gente? Em que condições esses policiais atuam? Quais são os conflitos também existenciais que eles atuam ao executar esse ofício? E aí a gente vai ter elementos culturais que vão reforçar tudo isso, né? Os programas policiais, por exemplo, que vão praticamente cultuar a violência em algum lugar, né? Transformar os policiais em justiceiros da classe média e fomentar esse olhar da população que celebra, por exemplo, quando uma pessoa que comete um crime ou que é suspeita de cometer um crime celebrar a morte dela pela polícia, né? Isso está falando da produção de uma cultura que está indo para um lugar muito equivocado também, né? E uma outra dimensão que vale a pena a gente mencionar nessa nossa conversa de hoje é a questão das armas de fogo. Estima-se que no Brasil a gente tenha 30 milhões de armas de fogo em circulação. Apenas 1,5 milhão é de armas registradas. São muitas armas circulando. E armas de fogo são a principal ferramenta utilizada em homicídios no Brasil. Agora vamos pensar um pouco em outro lugar. Apesar da gente ser um dos países mais violentos para as mulheres, os homens morrem 10 vezes mais. E a gente tem que os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres. Também. Só que as mulheres tentam mais. Por que é que os homens conseguem mais? Porque eles utilizam de ferramentas mais contundentes. E quando eles se matam, muitas vezes eles não deram indícios, não buscaram pessoas, não pediram ajuda, não falaram de questões de saúde mental com ninguém, né? Então sofreram muito silenciosamente. As mulheres têm tido, historicamente, mais relação com redes de cuidado, têm buscado mais ajuda, têm dado sinais mais claros, né? São mais ativas nessa produção de um cuidado de si e num pedido de ajuda, né? Os homens não. Poderia mencionar outras estatísticas muito importantes para pensar esse estado de coisas na vida dos homens, que vão de expectativa de vida menor que a das mulheres, vão em termos de mais casos de alcoolismo, uso e abuso de substâncias, entre álcool e outras drogas. Eles são os principais atendidos em CAPs álcool e drogas, por exemplo, no Brasil. Eles são também aqueles que são mais encarcerados no nosso país, são mais de 90% da população carcerária composta por homens. O mesmo se dá com medida socioeducativa, a gente tem 95% sendo meninos. A gente vai tendo várias estatísticas que vão falando também sobre uma dificuldade que os homens têm de circular pelo mundo sem sofrer um ônus também, né? Ser homem é um fator de risco no Brasil. Um conceito de um educador canadense chamado Michael Kaufman, que é um dos criadores de uma campanha ainda pouco conhecida, infelizmente, que é a campanha do Laço Branco, que é a ideia de uma tríade da violência. A gente tem que os homens matam muito as mulheres, e isso não é algo restrito ao Brasil, mas matam também muito outros homens, e são mortos por outros homens, e se matam muito. E isso compõe uma tríade da violência. O Kaufman não chega a falar sobre isso aqui, mas eu acho interessante também a gente apontar para o fato de que os homens também matam pessoas que não se encaixam nesse binômio homem-mulher. Então, também são os principais perpetradores de crimes de violência contra a população LGBTQIAPN+, onde a gente tem pessoas trans e pessoas não binárias. E também são os principais atores quando a gente vai pensar a violências cometidas contra grupos específicos, né? Como povos originários, como em guerras. A violência é um problema social muito, muito relacionado à masculinidade e aos homens. O Leonardo Brandão, ele disse que no filme As Sufragistas há uma fala que é assim: a guerra é a única língua que os homens entendem. A violência é a linguagem que os homens mais compreendem ou eles somente usam a violência para serem ouvidos? Interessante essa forma de colocar, né?
em pensar a violência como linguagem, porque de fato é o que ela é. A linguagem é uma forma de comunicação, né? Que diz muitas coisas, mas principalmente que busca restituir um poder, né? Uma linguagem que diz muitas vezes: o poder é meu, o poder é masculino e você não pode passar por cima de mim. Ao mesmo tempo, é interessante pensar, e acho que isso me traz a essa questão da juventude que eu queria abordar, como às vezes a violência, como essa ferramenta, essa linguagem, também está apontando para questões de saúde mental entre homens e meninos jovens, né? Então, o Brasil assistiu, nas últimas décadas, principalmente nessa última década, um crescimento exponencial de ataques em escolas e episódios de violência escolar dos mais variados, né? Onde quem é que era protagonista desses ataques? Os meninos, não eram as meninas. E quando a gente vai observar esses ataques, que muitas das vezes acabam com o suicídio do próprio perpetrador, que na verdade a mídia vai chamando de o agressor foi etc, e eu penso que às vezes o agressor, essa maneira de colocar, individualiza o problema e não percebe que esse menino que comete um ataque é fruto de uma falha social, de uma falha da sociedade que estava em torno dele, que produziu a possibilidade de que esse menino não conseguisse falar de outras formas senão a partir da violência. Quando a gente observa e analisa esses episódios, a gente vai muitas vezes esbarrar com situações em que, por exemplo, esse sujeito sofria bullying, sofria de questões de saúde mental muito graves e não sabia como enunciar isso, senão desenvolvendo uma raiva muito grande contra as pessoas à sua volta, e uma raiva que muitas vezes vai assumir também traços misóginos, vai assumir também traços que digam sobre uma vontade de aniquilação do outro, porque esse outro também não me enxerga. Quando a gente tem uma violência também que ocorre dentro de um relacionamento interpessoal, entre duas pessoas casadas, por exemplo, e uma mulher, por exemplo, começa a questionar esse homem em algum lugar, começa a questionar se ele está traindo ela, ou mesmo se ela traiu ele, e isso mexe com alguma coisa nessa ideia que esse homem tem sobre si mesmo, a violência vai ser usada como uma linguagem de dizer: você tem que me respeitar, a última palavra é minha. Então, acho que é bem acertada essa interpretação sobre a violência como linguagem, sim. Isabela, eu vou te pedir para você falar um pouco do termo da masculinidade tóxica, que o pessoal também no chat já estava falando sobre ele, então vou te pedir para você falar um pouco disso, para a gente complementar. Eu sou uma grande crítica da masculinidade tóxica como um termo, embora eu entenda que masculinidade tóxica foi um termo importante para iniciar certos debates na sociedade mais ampla. Se tornou quase uma pílula pop para falar de masculinidades no contemporâneo. Então, explodiu de publicação sobre masculinidade tóxica no Instagram, por exemplo, comerciais de TV, campanhas falando disso. Mas quando a gente olha para esse termo, a gente pensa como esse termo é um termo generalista que diz muito pouco, né, do que a gente está falando. Do que vocês estão falando quando falam de masculinidade tóxica, né? É nesse lugar também que eu me afasto dele, porque eu acho que ele não toca o cerne dos problemas e também coloca os homens, chapa os homens, sem olhar onde esses homens têm poder e onde eles não têm poder, de uma maneira mais contundente, né? Eu acho que talvez a gente precise fazer um exercício de produzir conversas mais densas sobre masculinidades, onde a gente, de fato, nomeie os problemas e não simplesmente diga masculinidade tóxica. Até porque tem um lado também moralista dessa proposição, né? Eu acho que ela flerta um pouco também com uma perspectiva mais patologizante sobre a masculinidade, ao dizer que é tóxica, né? Quando todo o movimento que a gente faz dentro do campo feminista e de estudo de gênero é não associar machismo, violência contra a mulher à doença, a um desvio psíquico, né? Mas a algo do campo do cultural, de aprendizados culturais, por isso socialmente também passíveis de serem transformados. E tem um lugar também de pensar que... E a feminilidade? Ela é tóxica ou ela não é tóxica, né?
quando a gente constrói só a masculinidade como tóxica e não fala da feminilidade, o que fica de fora, né? Feminilidade é uma coisa só boa, né? É um passeio no parque. E aí vou levar para outro lugar, que talvez eu tenha divagado enormemente e tenha até perdido vocês no caminho, que é pensar, uma provocação minha, até que eu sempre faço. Se você tira a tóxica de masculinidade, o que sobra? Sobra, talvez, certos atributos que sejam vistos como bons, como ser uma pessoa cuidadora, cooperativa, conseguir falar dos próprios sentimentos, não ser violento, cuidar de si, da sua saúde, cuidar da sua saúde mental. Uma série de atributos positivos que, no limite, não tem a ver com gênero, ou não deveria ter a ver com gênero, né? Então, talvez a gente deva ir para um lugar em que o que a gente quer é que as pessoas consigam circular entre masculinidade e feminilidade e outras possibilidades de maneira mais livre e sem violência. No próximo bloco... Então, a gente está apartando os meninos dessa possibilidade de viver o mundo das emoções, não apenas no lugar da raiva, e apartando eles desse lugar do cuidado. O que significa ser homem? Se existem muitas maneiras de responder a essa pergunta, infelizmente, uma característica que atravessa a maioria das existências masculinas é a construção equivocada da ideia de masculinidade. Homens não choram, não falam de si, dos seus medos e fragilidades, não cuidam da sua saúde física ou mental, não levam desaforo para casa. Ampliar o repertório emocional dos homens pode ajudar a construir caminhos para que a violência não seja uma característica inerente a eles e nem recurso para que se sintam ouvidos e respeitados. Eu vou falar brevemente da minha experiência também com grupos reflexivos, né? Que são essa metodologia de trabalho com homens que aparece ali na Lei Maria da Penha como centros de educação, centros de reeducação e reabilitação para agressores. São espaços nos quais a gente vai reunir uma diversidade de homens. Muitas vezes eu sou entrevistada por jornais e etc. E me perguntam qual que é o perfil do homem agressor, né? Querem que eu puxe ali um perfil socioeconômico desse sujeito que comete agressão. E eu sempre respondo, não há perfil. Infelizmente, a violência contra as mulheres é muito democrática no nosso país. Então, são homens de todas as cores, de todas as classes, todas as idades. Eu trabalho com homens de 18 a 80 e vários anos, todas as religiões, de diferentes regiões do país. Então, de algum modo, o que os une é um certo repertório machista e violento, né? Então, esses homens são processados pelo Estado em um crime de violência contra a mulher, são denunciados e são encaminhados por essas iniciativas que buscam, através de ferramentas reflexivas, pedagógicas, conduzi-los, acompanhá-los em poder produzir um certo desaprendizado de formas violentas, né? Eles vão ficar com a gente durante 4 meses, no caso do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Então, são encontros toda segunda-feira, durante 2 horas, em que a gente vai passar por uma série de temas, como violência contra a mulher, violência entre homens, saúde mental, saúde masculina, família, amor, paternidade, sexo. E, ao olhar para esses temas, a gente vai tentar desfazer essa relação entre masculinidades e violência. E vai ser um espaço que esses homens vão se enxergar num lugar onde eles nunca estiveram. Em lugar nenhum da sociedade, esses caras vão falar sobre essas questões de maneira tão aberta, se expondo, pensando, elaborando sobre esses assuntos, como em um grupo reflexivo, no qual eles muitas vezes vão chegar com muita raiva, com muita resistência, dizendo que aquilo não é com eles, que eles não fizeram nada, mas que, nesse processo, eles vão poder ter contato com outras formas de olhar para as situações, com outras formas de olhar para si, né? Se entender também. E, com isso, poder rasurar
um certo modelo de masculinidade, até então fortemente incorporado, né? Incorporado porque a todo momento, em todos os lugares, isso é estimulado. Quase uma obrigação, porque se você não for homem desse jeito, você também vai sofrer sanção, né? Então, a gente vai acompanhando esses homens nesse processo, ao passo em que eles vão também se tornando protagonistas dessa transformação de si mesmos e se tornando potenciais multiplicadores em outros espaços, levando esse tipo de conversa inédita para suas redes de relações, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus familiares. Então, tem uma mudança aí que a gente vê como uma mudança muito potente nesses homens, né? E não só num aspecto mais subjetivo da gente como equipe que trabalha com esses homens, mas num aspecto que é mais palpável. Tem estudos que vão apontar que a violência contra a mulher é um crime que tem uma reincidência muito alta. Um homem que comete violência um dia, muitas vezes ele vai cometer de novo. Se não passar por um processo reflexivo, responsabilizante, ele vai reproduzir essa violência, se não com aquela mulher, em outros relacionamentos. Quando ele passa por um grupo reflexivo, a reincidência cai para até 5%. De 80%, ela vai para 5%. Aí a gente vê que um poder de ferramentas educativas e não só punitivistas é muito grande. Um cara que é encarcerado, ele não vai sair para a sociedade super, né? É isso aí, justiça, equidade de gênero. Ele vai sair, às vezes, até pior, né? Agora, um cara que passa por esse tipo de processo, ele pode se munir de ferramentas que façam ele olhar para o mundo de outras formas. E, pelo menos, às vezes, contar até 10 quando sentir raiva. E saber que, se ele cometer violência, aquilo vai ser ruim para ele e vai ser ruim para a comunidade dele, né? Então, eles vão produzindo certas ferramentas para como lidar com conflitos que não vão deixar de existir. Conflitos são presentes nas nossas relações e vão continuar sendo presentes, né? Mas eles vão aprender outras formas de como estar de frente a um conflito. Tem um sujeito que passou por mim recentemente que produziu um bordão dentro do grupo reflexivo, que ele falava sempre: o poder de sair fora. Isso virou uma máxima que todos os homens vão repetindo nos grupos. Não, aí eu pensei, fui dar uma volta e depois voltei com a cabeça mais fria. Não fui só aquele homem reativo que não leva desaforo para casa. Fui um homem que soube lidar com a situação de outra forma. Dá um tempo, respira. Tem outra forma de lidar com a situação. Então, são coisas meio básicas, mas que eles mesmos vão produzindo como repertório ali com a gente, né? O grupo não é um espaço de aulinha, de curso, mas um espaço em que a gente faz perguntas provocadoras. Eles também vão produzindo outras formas. E isso é muito, muito, muito potente. Muitos homens em condições sociais adversas também enfrentam cotidianamente a impossibilidade, obrigação de responder ao modelo hegemônico de masculinidade. Poder-se-ia ler essa afirmativa como um posicionamento vitimário. Porém, a resistência em perceber as relações de poder como jogos e não como estados pode, por outro lado, inviabilizar a percepção de caminhos de transformação, mantendo, consequentemente, os lugares de mulher vítima e homem algoz como estáveis e imutáveis. A dominação dos homens sobre as mulheres e sobre o feminino não possui autoria única, mas uma constelação de autores, que inclui, além dos homens, a mídia, a educação, a religião, as mulheres e as próprias políticas públicas. Em outras palavras, partimos da perspectiva de que o poder coletivo dos homens não é construído apenas nas formas como os homens interiorizam, individualizam e o reforçam, mas também nas instituições sociais. Então é isso, né? A gente chega num lugar onde a gente, também nos grupos reflexivos, consegue produzir com esses homens uma percepção de que o modelo de masculinidade restritivo, seja homem, responda com violência às situações, não leve desaforo para casa, não é o único modelo possível. E esse modelo, eles vão percebendo que é um modelo que não traz um ônus apenas para as mulheres, mas para eles mesmos, né? Em termos da violência que eles podem cometer e sofrer
de outros homens, e em termos dessas questões de saúde mental que a gente foi nomeando. E pensar que talvez uma palavra essencial nessa conversa seja a palavra cuidado. Esse filme é um filme muito bonito, de 2 meninos que têm uma amizade muito bonita, com expressões de afeto abertas, físicas, verbais, de proximidade afetiva, e que ao passo que a sociedade começa a ver essa proximidade, começa também de alguma forma a questioná-la, falando dessa proximidade também, questionando a sexualidade dessas crianças, mesmo que talvez elas nem saibam ainda sobre qual é a questão, qual é a sexualidade, né, que vão assumir. Est-ce que vous êtes ensemble? Non. Fala de um processo em que diz muito pra gente sobre esse ensino da atrofia. Ou você distancia, ou você aprende outras formas de se relacionar, ou você vai ser associado a coisas que os homens não querem ser associados. E eu acho que para a gente transformar essas situações, é preciso que a gente conduza exatamente essa proposta de ter cada vez mais espaços para se falar de tudo isso. Então, ter rodas de conversa, ter grupos reflexivos também com jovens, né? Onde eles possam narrar também como eles estão enxergando o mundo, compartilhar de medos, de fragilidades, de violências que podem estar sofrendo, onde eles possam acessar outras formas de pensar o que é ser homem, possam entender que ser homem é uma caixa que pode ser extrapolada, né? Que dá para estar no mundo circulando por diferentes lugares, de busca por cuidado e também de oferecimento de cuidado, né? Que não é uma coisa com a qual a gente está socializando os meninos. A gente não está socializando eles para serem cuidadores, né? A gente está socializando eles para se transformarem em trabalhadores, principalmente, né, quando a gente pensa em raça, classe, mas não está socializando eles para conseguirem falar dos sentimentos, oferecer escuta para alguém, não está socializando eles para cuidarem de pessoas, do trabalho doméstico. Então, a gente está apartando os meninos, de um lado, dessa possibilidade de viver o mundo das emoções, não apenas no lugar da raiva, mas de diferentes emoções, e apartando eles desse lugar do cuidado. E isso é muito grave, né? Eu também me lembrei de um homem jovem que passou por um grupo reflexivo. Ele não tinha mais que 20 anos, que dizia que a única ferramenta que o homem tem é uma marreta. Então, se ele está com raiva, ele usa a marreta. Se ele está com medo, ele usa a marreta. Se ele está inseguro, ele usa a marreta. Se ele quer pedir ajuda, ele usa a marreta também. Se ele está triste, ele também usa a marreta, porque é a única ferramenta que ele sabe, né? E a gente vai percebendo, a gente que trabalha com jovens vai percebendo isso muito nitidamente. Não ensinaram algo além da marreta. Então, como você chama ele de agressor, se quem fez isso com ele antes foi a sociedade que falhou com esse menino. A violência praticada pelos homens vitimiza as mulheres e também os próprios homens, que matam e morrem. Mudar toda a ideia da masculinidade, que envolve tanto homens quanto mulheres, que requer também repensar toda a nossa formação cultural desde a infância, talvez seja nosso grande desafio. Assim, poderemos ser capazes de produzir uma nova linguagem para a masculinidade e novas dinâmicas de afeto, não mais baseadas em manifestações de violência. Veja mais reflexões no canal do Café Filosófico no YouTube. O que é esse discurso Red Pill, né? Esse discurso que vai ter muitas vezes um caráter misógino, um caráter de discurso de ódio, um caráter que vai dizer que as mulheres devem continuar em casa, continuar num certo lugar tradicional, que são racistas e que são xenofóbicos.